Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Aline na área. Vamos dar continuidade então à disciplina de língua portuguesa a partir da página 44 hoje, tá bom? Então vamos lá, acompanhem a leitura. Você ficou interessado em fazer uma coleção depois de ler a reportagem? Leia o texto a seguir. Conheça selos famosos e saiba como começar sua própria coleção. Eles surgiram na Inglaterra em 1840. No Brasil, segundo país a emitir selos, os valiosos Olho de Boi apareceram em 1843. Com o tempo, ficaram coloridos e temáticos. Aqui do lado direito, vocês podem observar os primeiros selos que foram chamados de Olho de Boi, os primeiros selos do Brasil, tá bom? Como começar uma coleção? Como começar sua coleção? Onde conseguir? Tô aqui, tá? Onde conseguir? É possível comprar selos na internet, em clubes filatélicos, em feirinhas ou em agências dos Correios. Quanto custam? Depende. Nos Correios, as estampas que custam menos de R$1. O selo brasileiro mais caro, o Olho de Boi, pode chegar a 50 mil, gente, 50 mil reais um selo. É para colecionador mesmo, né? Só vale selo novo? Na coleção pode ter tudo. Selos carimbados, que já foram colados em alguma carta, ou figurinhas novas. Onde guardar? Há uma espécie de álbum específico para essa prática, conhecido como classificador. Ele possui espaços como se fossem pequenos bolsos para colocar cada figurinha. Preciso de alguma ferramenta? 2 itens são importantes. Uma lupa, que é aquela para a gente enxergar melhor, né? Ela aumenta a letra para conseguir enxergar melhor os detalhes das estampas, e uma pinça para evitar tocá-las e danificar suas imagens. Então, quando você pega com a mão, às vezes você danifica, e os selos são muito raros, né? Então, é melhor pegar com a pinça, tá bom? Estudo da escrita, vamos para a próxima página. Acentuação de palavras monossílabas e oxítonas. Lembram que nas aulas anteriores eu expliquei o que era monossílaba, por exemplo? Então, pessoal, monossílaba, relembrando aqui, é uma palavra que tem somente uma sílaba, ou seja, a gente fala essa palavra em uma vez só, sem parti-la. Por exemplo, mão, eu falei de uma vez só. Pé, também, entendeu? Essa palavra só tem uma sílaba, as 2 palavras que eu citei agora. Então, elas são monossílabas. E oxítonas, oxítona é a classificação que a gente dá para as palavras que são que a sílaba tônica, que a sílaba forte, ela é a última sílaba da palavra, ou seja, né? A palavra monossílaba, como ela tem uma sílaba só, então, se ela é acentuada, o que vai acontecer? Ela, consequentemente, será uma palavra oxítona, certo? Porque vai estar acentuada a última sílaba, e a única nesse caso, tá bom? Número 1. Leia o trecho de um texto escrito por Daniel Munduruku, autor indígena. Brincar para aprender. Olha o texto do Daniel. Assim a gente aprendia.
Não precisava ninguém chamar a nossa atenção ou implorar que a gente ficasse quieto para poder falar. Não, todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou uma avó, falava. Eles falavam e a gente ouvia. E o mais interessante é que eles sempre diziam a mesma coisa. É preciso estarmos atentos aos sinais da natureza. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Mas como ouvir esses sinais, meu avô? Perguntávamos sem receio. Vocês têm que brincar, meus netos. Vocês têm que brincar, meus netos. Vocês têm que brincar, respondia o velho sorrindo. Daniel Munduruku, cantando piolhos, contando histórias. São Paulo, Escarlate 2014, página 15. Então é um trecho, tá? Letra A. A que regra de convivência familiar as crianças tinham de obedecer? Ele pergunta. Então, o que as crianças tinham que fazer quando iam ouvir, né, um adulto ou um avô, uma pessoa mais velha? O que eles tinham que fazer? É isso que você vai colocar aí na letra A, tá bom? E na letra B, por que o avô não explicava às crianças como ouvir os sinais da natureza? Por quê? De acordo com esse avô, o que as crianças deveriam fazer? Qual que era a preocupação das crianças? O que o avô orientava as crianças a fazerem? Tá bom? E aí nós vamos para a próxima página. Nós estávamos na 45. Agora vamos para a página número 46. Releia estes trechos e observe as palavras destacadas. Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Segundo trecho, ela nos revela que somos quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Aí a pergunta sobre os trechos. Letra A. Como as palavras destacadas se classificam quanto ao número de sílabas? Aí eu estou perguntando, pessoal, as palavras destacadas, as que estão em negrito, tá? E o que de acordo com o número de sílabas, tá? Então você vai me dizer se ela é monossílaba, se ela é dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Monossílaba, uma sílaba somente, como eu dei o exemplo do pé, da mão. Dissílaba, duas sílabas, tá? Uva, é uma sílaba, vá, outra, certo? Trissílaba, deixa eu ver uma trissílaba. Caneta, tá vendo que ela é dividida em 3 partes? Então, cada parte dessa é uma sílaba, então são 3 sílabas a palavra caneta. Então, ela é uma palavra trissílaba. Polissílaba, a partir de 4. Então, mais de 4 também vai ser polissílaba, muitas sílabas, certo? Então, macarronada, tá vendo? 5 sílabas, certo? Então, ela é dividida em 5 partes. Ela é uma palavra polissílaba. De acordo com essas informações que eu acabei de dar e que você já sabia, essas palavras se encaixam em qual? No caso, as 2 palavras em destaque aqui, quais são, né? Ó, tá vendo que ela tá um pouco mais escura, essa palavra? Aqui também, ó. E como ela deve ser classificada de acordo com o número de sílabas? Vocês vão me dizer, tá? Letra B. Qual é a diferença entre essas palavras? Qual é a diferença entre essas 2 palavras em destaque, pessoal? Elas têm uma diferença aí. Opa! Ó, tem uma diferença entre essa palavra e essa palavra. Será que significa a mesma coisa? Será que é a mesma palavra? É isso que vocês têm que me dizer, tá certo? Próxima. Letra C.
Elas são pronunciadas com a mesma intensidade? Explique sua resposta. Então, na hora de pronunciar, qual que é a diferença entre uma palavra e outra? Sendo essas palavras que eu circulei, tá? Nós e nos. Tá? Elas são pronunciadas da mesma forma? Como é que é? E aí você explica o porquê da sua resposta, ok? Continuando. Número 3. Encontre no texto Brincar para Aprender 4 palavras monossílabas que levam acento gráfico. O que é o acento da palavra, pessoal? Por exemplo, aqui na palavra nós. Na palavra nós, tá vendo esse tracinho? Então, isso daí é um acento gráfico, tá certo? Então, você vai procurar quantas palavras que tem que procurar? Encontro 4 palavras, então vocês vão encontrar 4 palavras dentro dessa característica. Elas têm que ser monossílabas, tá? Eu circulei tudo errado. Elas têm que ser monossílabas. Aqui, ó. Monossílabas. E também tem que ter o acento, certo? E aí nesse texto tem, tá? São 4. Coloquem aí para mim. Vamos ver o que está escrito nessa caixa. Levam acento gráfico agudo ou circunflexo? Conhecem o sinal do acento agudo e o circunflexo? Sim, não? Ó, o acento agudo, pessoal, peraí, deixa eu ver se eu tenho uma canetinha aqui. Aqui um pincel. O acento agudo é esse aqui, tá? É um tracinho, peraí. Um tracinho, tá vendo? E o circunflexo é um chapeuzinho, tá? Pra você lembrar. Tá feio o meu? Tá, né? Mas não tem problema não, o que importa é você entender, tá? Então, acento agudo ou circunflexo. Levam acento gráfico agudo ou circunflexo os monossílabos terminados em... Aí tem aqui, ó. A, as, e, es, o, os. Exemplo. Pá tem acento. Pés tem acento. Mes, pó, nós. E aí, para que serve essa regra? É para quando a gente for escrever, a gente saber a forma correta, tá bom? Então, deixo essa dica aqui para você escrever melhor e saber onde colocar esses acentos. Então, digo que essas terminações das palavras aqui, todas vão ser acentuadas, tá bom? Número 4. Leia e acentue graficamente as palavras monossílabas quando necessário. Então, usando essa regrinha do que a gente acabou de ler, você vai circular aí... na verdade, você vai acentuar, né? Você vai acentuar essas palavras aqui, tá? Chá, vez, pó, luz, lê, só, gás, faz, flor e três. Tem palavras aí que elas serão acentuadas e tem outras que não. Então, de acordo com o que está escrito, que a gente acabou de ler, qual que eu vou acentuar e qual não, tá bom? Isso que você tem que fazer. Próxima, que é a número 5, e depois a gente vai fazer a número 6 e encerrou a aula. Leia o poema. Com um M, abro a mala cheia de mapas e escolho um destino. Manaus, Marajó, Maringá, Matão, Miracema, Mongaguá, Mossoró, Monte Sião. Marco Antônio Ayler. Aqui foi retirado de Um Mundo Chamado Alfabeto, tá? 2014, São Paulo. Letra A, sobre esse trecho que foi lido. Você conhece algum dos destinos ou lugares citados neste poema? Você já ouviu falar aí Manaus, Marajó, Maringá, Matão, Miracema, Mongaguá? Opa, esse daí eu já ouvi, hein? Então, você já conhece? É uma resposta sua, tá? Particular. Letra B. Que nome de lugares apontados no poema tem acento gráfico? Circule-os. Então, você vai circular
todos esses nomes que têm o acento, seja agudo ou circunflexo. Acho que não aparece circunflexo, né? Então, continuando, a letra C. Leia e pinte a sílaba tônica das palavras que você circulou no poema. Essas palavras são... Então, primeiro, das palavras que você circulou, que você pintou no poema, você vai circular a sílaba mais forte dessas palavras. Por exemplo, vou dar o exemplo do Marajó. Marajó. Quando a gente fala, qual que é a sílaba mais forte? O Ma, o Ra ou o Jó? O Jó, né? Até porque esse acento agudo, pessoal, faz com que a sílaba fique mais forte, tá? Então, Marajó. O Jó é a sílaba que eu vou circular dessa palavra, tá bom? E aí, essa sílaba, ela é a última, a antepenúltima, a penúltima ou a antepenúltima? Por que eu tô perguntando? Porque também a gente vai classificar de acordo com a localização dessa sílaba mais forte. Se ela é a última, ela é chamada de oxítona. Se ela é a penúltima, paroxítona. E antepenúltima, que vem antes da penúltima, certo? Antepenúltima, ela vai ser chamada de proparoxítona. Então, você vai me dizer, além de circular, se essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Então, ó, ele está dizendo aqui para mim, ó, que as palavras são... que todas essas palavras do texto, ela tem a mesma classificação de acordo com a sílaba tônica, porque ele pergunta assim, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, ou seja, todas as palavras que você vai circular a sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá bom? Na caixa aí embaixo, mais uma informação. As palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em a, as, e, es, o, os, em, ens, tá? Acompanhe a leitura, porque senão não vai fazer sentido o que eu tô falando, tá bom? Exemplos: Maringá, Goiás, Hererê, Oroz, Belém, certo? Então, mais uma informação aí. Número 6. Leia as palavras e acentue as oxítonas quando necessário. Então, você vai olhar para as palavras desse quadro, pessoal, desse quadro aí embaixo. Vai ler as palavras, acho que você consegue ler sozinho essas palavras, né? Leia e veja onde se encaixa acento ou não. Tá? E as palavras oxítonas, então qual que vai ser acentuada mesmo? Por exemplo, maracujá, que é a primeira palavra. Ela é uma palavra acentuada, sim ou não? Sim, né? Então a palavra maracujá, ela vai ter um acento. Onde está localizado o acento? Ó, vocês vão acentuar as palavras. Ah, o meu tracinho é muito grossinho, peraí. Deixa eu tentar. Não dá pra diminuir aqui, tá? Então, a palavra maracujá, você vai acentuar o já, certo? Então, maracujá, tá vendo como é a sílaba mais forte? E é oxítona, né? Então, é isso. Pessoal, espero que tenha esclarecido aí, que vocês consigam realizar a atividade. Qualquer dúvida pode mandar para mim. E por hoje é só. Um grande beijo. Tchau, tchau!